Saudações, olá, bom dia. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2026, estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Eu estava ali fazendo minhas obrigações, né, de manhã cedo e tal, e me veio uma vontade de dizer algo a respeito da paralisia do paradigma. A paralisia do paradigma é uma ideia fixa que é uma ideia fixa que é imputada na gente, onde nós não conseguimos mudar o nosso paradigma, porque essa crença, essa ideia ou essa tendência faz com que nós ficamos, entre aspas, né, paralisados num conhecimento, ou numa ideia, ou numa imagem. Então é uma coisa assim, muito interessante para a gente observar em nós mesmos, se nós temos essa paralisia, né? Essa conjuntura que nos mantém presos no conhecimento, né? E tudo mais. Então, eu estava falando esses dias atrás a respeito dos centros magnéticos, a respeito das influências que Peter Ouspensky colocou nos seus livros, né? Fragmentos de um ensinamento do desconhecido. Tem outros livros dele, Psicologia da Evolução Possível do Homem, Em Busca da Verdade, a Consciência, né? Então, que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, porque eu vou pensando, no momento que eu vou pensando, eu vou lembrando um monte de coisas. Então, isso me foi falado por seres, irmãos, que estão, vamos dizer, dentro da psicologia do quarto caminho, estão sob a influência C. Temos a influência A, B e C. A influência A é a comum das coisas do mundo material, das coisas humanas, terrestres. A B já é religiosa ou espiritual, e a C já é de seres mais avançados, de gurus avançados, de mestres, entendeu? Adeptos de organizações mais evoluídas, como as escolas iniciáticas. Então eu recebi de seres avançados. Então eles me disseram que a paralisia do paradigma é uma coisa que tem que ser transcendida. Mas como? Como mudar isso? Como mudar algo que nós nem sabemos que temos, nem sabemos que existimos? Então, isso é um trabalho muito profundo, porque a gente desconhece as coisas, vamos dizer assim, espirituais, que estão por trás desse arcabouço humano, desse arcabouço terrestre. Está com a coceira. Então, o que está por trás, nós não sabemos, a não ser que eles nos digam. Então, eu recebi essas influências C. Então, eles me disseram porque para mudar o paradigma é necessário aí realizar um trabalho de autoconhecimento, conhecimento e fraternidade. O que é isso? É os estudos que vão além da razão humana, porque nós, como seres humanos, nós temos o diferencial de cada ser humano é a razão. E a razão trabalhada, mas a razão que é comum, que não é trabalhada espiritualmente, ela continua numa visão linear, ou seja, ela continua dentro do raciocínio, da racionalidade, do que é certo, do que é errado, ou às vezes é uma razão impura que causa danos, tanto materiais como psicológicos ou espirituais. Então, a razão ela pode ser explorada e ela pode ser desenvolvida através dos conhecimentos espirituais. Então, os conhecimentos espirituais vêm da influência B ou C, mais adiantados. Mas enquanto você não vê isso, enquanto você não perceber isso, você vai ficando preso na paralisia do paradigma, ou seja, você vai ficando preso naquela ideia que está te mantendo preso no tempo-espaço linear. Então, o que muitos mestres vêm dizendo aí, principalmente Gurdjieff, Peter Ouspensky, Krishnamurti e outros mais, disseram, é que nós devemos sair desse sistema que nos mantém preso dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma razão apenas arbitrária, uma razão que explora, uma razão que
que educa dentro de conceitualizações, que apenas a pessoa vai ficando conceitualizada, educada, mas fortemente dentro dos conhecimentos racionais do mundo, entendeu? Dos ensinos. Isso mantém a mente assim, mantém ela condicionada, mantém ela presa dentro de um paradigma. Para a gente sair, dar o salto, o pulo, para um conhecimento mais de influência C, conforme diz o Quarto Caminho, Peter Ouspensky e outros, é necessário que você abra o seu coração, que você ouça as vozes interiores que tem dentro de nós, entendeu? É necessário que você desenvolva um centro magnético, entendeu? Esse centro magnético ele vai ampliando para que você consiga transcender a própria razão. Quando você já tiver um eu permanente, esse eu permanente que ele fala ali, nada mais nada menos que já é o eu oculto que existe dentro de cada um. Que já é o eu, é o seu ser, a sua parte mais evoluída e avançada que tem dentro de você. Então, quando você consegue transcender através do conhecimento, do autoconhecimento, você vai mudando o seu paradigma, você vai sair daquela ideia fixa, mas isso é bom ter um toque de um ser mais evoluído, porque ele estando num nível de consciência mais elevado que você, ele tem condição de te ajudar do que aqueles que não estão dentro desse entendimento ou compreensão espiritual. Aqueles que não estão, para eles está tudo normal. E não está. Uma razão, ela tem que ser espiritualizada. Ela tem que ser quintessenciada. Ela tem que transcender o tempo e o espaço e ela tem que evoluir. Então a razão, uma vez um amigo meu professor, instrutor, ele chamava professor Manuel, ele já faleceu. Ele diz que a nossa razão é como se fosse uma criança. Imagine uma criança de 10 anos conduzindo como um capitão de um barco, um imenso cargueiro. Entendeu? Então as ondas, ela não sabe, ela vai conduzir aquele ali sem experiência nenhuma. Ela não tem experiência para isso. Então a razão é essa razão é que está conduzindo a humanidade. A humanidade é aquele barco lá que está sendo governado por uma razão que não foi espiritualizada, não foi centralizada num eu que mais avançado, né? Num centro permanente, num centro magnético, onde você pode fazer as escolhas corretas, ter o discernimento correto. Então, eu estou falando tudo isso porque eu passei por esse processo e eles me disseram que eu estava com tipo um clichê que foi implantado em mim, onde eu fiquei preso dentro desse clichê, ou seja, dentro dessa razão, dentro desse paradigma, e que ele não deixava eu dar saltos mais avançados. Creio eu que muita gente está assim. Muitas pessoas não conseguem sair do seu status quo, não conseguem sair da sua zona de conforto, porque não recebeu ainda um impacto ou não desenvolveu a vontade para mudar. Sem vontade ninguém muda. Ficar esperando as coisas acontecer, não vai acontecer nada. O mundo está do jeito que está e vai ser assim. Quem vai ter que fazer a mudança é você, não ficar esperando nada não. Então tem que partir do seu centro único aqui do plexo, da anahata, do coração, pedir ao alto regente, pedir ao seu eu permanente a misericórdia e pedir para que você possa transcender essa paralisia do paradigma que está te mantendo prisioneiro dentro de um conhecimento, igual eu falei, dentro do tempo e espaço, está te mantendo preso nessa matriz, que eles falam que é uma matriz de controle, que isso aqui dentro desse mundo psicológico, né? Que o nosso mundo psicológico também, a nossa psicologia, a psicologia da evolução possível ao homem, ela só vai mudar quando você conseguir ter uma percepção de si mesmo, conseguir desenvolver a sua consciência, despertar a sua consciência. Fora isso, você vai ficar sendo conduzido por uma razão muito minúscula, muito obtusa, muito estreita, onde você vai ficar preso com a maioria, a grande humanidade, presa dentro de uma egrégora, dentro de uma conduta gregária, onde o que um faz, o outro faz tudo igual, ninguém muda, um copia do outro, entendeu? Dentro do nosso mundo psicológico é a mesma coisa.
Então tem grupos dentro de nós, grupos psicológicos dentro de nós, eus dentro de nós, que estão na falsa personalidade, que não querem o trabalho, não querem que você desenvolva um centro magnético para você sair dessa paralisia do paradigma. Isso é uma coisa muito séria, não é brincadeira não. Isso é uma coisa que a mente da gente, só a mente da gente não vai conseguir. A mente já é um grande passo para você começar a estudar, a conhecer e a mudar. Mas você tem que receber uma influência C. A influência C, vou repetir, é a influência de escolas mais avançadas. Então, para fechar isso aqui, por que as pessoas não têm influência C? A pessoa encarna, desencarna, passa por muitas experiências aqui na Terra, depois volta a encarnar de novo, e continua a mesma coisa. Ela cai numa família, cai num sistema orgânico, de organização, entendeu? De sociedade, de educação, e não muda. Por que não desenvolve nela um centro espiritual? Por que ela não traz isso? Então, são pouquíssimas as pessoas que já têm desenvolvidas, quando voltam a encarnar, que têm desenvolvido já dentro de si um centro magnético, onde ele já tem as influências C já prontinhas dentro dele, prontas para despertar. Então, às vezes ele nasce, recebe um estreitamento familiar, recebe crenças da família, recebe crenças da igreja, crenças psicológicas, mas chega um ponto que aquela influência C, quando chega um que já está desperto, só de soltar uma palavra, de dar aquela pedra de toque, ele começa a despertar. Entendeu? Ele vai sair daqueles condicionamentos antigos, daqueles eus, e começa a formar um centro magnético dele. Aí até o eu permanente sobressair, essa luz de dentro de você sobressair e governar a máquina humana. E começar na produção daqueles hidrogênios que eu falei, que são hidrogênios sutilíssimos, que tem até no nosso esperma, são átomos puríssimos, que estão nas nossas glândulas sexuais e nossas glândulas endócrinas, que começam a ter, se aspira e começa a reter oxigênios, carbonos, hidrogênios, nitrogênios mais evoluídos, que começam a permanecer dentro da sua máquina humana. E você vai sofrendo transmutações, cada vez o seu nível de consciência vai aumentando. Será que é difícil de entender isso? Eu fico pensando, meu Deus, muita gente deve me achar meio doido. Mas é toda uma questão de ter recebido essa influência C, de ter ela já prontinha dentro de você. Talvez até trazendo, ela vem funcionar em você como um Dharma, ela passa a ser o seu Dharma, porque o conhecimento, esse tipo de conhecimento, ele passa a ser um Dharma, ou seja, você vai viver o Dharma, ser feliz e vai entender a vida de uma maneira diferente que a maioria não entende, porque a maioria está presa no ego, está preso nesses agregados psíquicos aí, que são criações de nossos antepassados, que está na nossa linha temporal do passado, que foram construídos através do ódio, da inveja, do rancor, da luxúria, da presunção, da preguiça, da ambição, entendeu? Pensa você que você não traz isso, mas você traz. Então isso tudo é uma síntese que você é agora. Você agora é uma síntese disso tudo. Então paralisia do paradigma é quando você muda, vou repetir, você consegue mudar o seu status quo, sair dessa linha horizontal indo para uma linha vertical, você entrar na linha da verticalidade, até você transcender o tempo e espaço e assumir aí todo esse conjunto, né, subatômicos, atômicos, volumétricos, fractais, você assumir tudo isso, essa conjuntura toda e ter uma percepção única de que você é o criador disso tudo. Namastê, fiquem com Deus, muita luz, muita paz. Espero que tenham entendido e que Deus ilumine a todos. Um abraço.